Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração, de reflexão. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que afeta a todos nós, a administração do tempo. Terminando esse ano de 2021, eu vi a necessidade de falarmos mais uma vez sobre esse assunto tão importante, o tempo, à luz do Evangelho. Essa é uma necessidade de todos nós aprendermos a administrar o nosso tempo. E nesse clima de fim de ano, em que a gente faz um balanço da vida, da nossa vida, é necessário avaliar essa questão do tempo. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. E eu peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, onde possa se concentrar, respirar fundo, aquietar a mente, o coração, para a gente fazer a prece inicial. Respire fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, pedindo a proteção dos nossos anjos guardiães, os nossos mentores espirituais, para que nos induza, nos intua a falar exatamente o que cada um precisa ouvir. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo sobre um assunto tão importante. Pedimos a proteção para todos os nossos familiares. Pedimos, Senhor, que essa luz que agora se irradia ilumine cada cômodo do nosso lar. Imagine o seu lar sendo invadido por essa luz que leva paz, que leva energia boa, tranquilidade, que é o que nós almejamos. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, por nossa saúde, por nossos familiares, pelo nosso trabalho, por tudo, Senhor. São tantas bênçãos concedidas que é impossível enumerá-las. Que assim seja. Bom dia, Terezinha, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo à luz do Evangelho. Nós sabemos que a cada encarnação nos é concedida uma oportunidade, uma nova oportunidade de recomeçarmos, de evoluirmos, de fazermos diferente. E para isso, Deus nos concede o livre-arbítrio, que é essa liberdade que a gente tem de agir de acordo com a nossa consciência. A gente pode escolher o caminho o qual a gente vai seguir. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente se esquece de que essa nossa passagem, de que essa nossa encarnação é uma passagem, de que é transitória, de que não é permanente. Nós temos um tempo de duração aqui na Terra. Uns ficam mais tempos, outros menos tempo, mas de qualquer forma é passageiro, é transitório. E a gente acha que é infinito, a gente vai deixando as coisas para amanhã. Então essa reflexão de hoje, o que eu quero trazer para nós refletirmos é: será que nós estamos aproveitando essa oportunidade que nos foi concedida? Será que você está aproveitando essa oportunidade? Será que eu estou aproveitando? Ou será que chega no final do dia, você chega no final do dia com a sensação de que correu, mas não fez nada de útil, não produziu, deixou simplesmente o tempo passar, ocioso, você ficou no ócio. Então, são várias questões que a gente tem que analisar. E o Evangelho, ele traz ensinamentos para todas as situações do nosso dia a dia. Para todas as situações em que a gente for enfrentar, se a gente abrir a Bíblia, a gente abrir o Evangelho, nós temos orientações a seguir e elas são certeiras. E com relação ao tempo, não é diferente. E o tempo, ele é um recurso-chave. Vocês já pensaram que todos nós, independente se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre,
Se nasceu aqui, se nasceu na China, todos nós temos 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele é um recurso universal, o tempo. Todos nós temos ele à disposição na mesma quantidade. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que ele é finito, ou seja, de que ele passa e não volta. E aí a gente vai levando a vida, enrolando hoje, procrastinando amanhã. E é um dilema, sempre foi um dilema, tanto é que é uma orientação contida há milênios, a administração do tempo. É um dilema saber como administrar. Você tem essa dificuldade? Eu tenho essa dificuldade de administrar o tempo. Às vezes, a hora que eu vou fazer alguma coisa, a hora que eu vejo, já passou 1 hora, e aí você está enrolando aí, procrastinando. Então, há essa necessidade da gente avaliar como nós estamos aproveitando o nosso tempo, esse recurso tão valioso que nos é colocado à disposição e que nós temos o livre-arbítrio para usá-lo em nosso favor ou contra. Porque se nós não soubermos aproveitar o tempo, nós estamos nos prejudicando. Então, aproveitar o tempo é vital, mas ele tem que ter uma organização. Vocês já perceberam como que pessoas desorganizadas, elas não conseguem localizar documentos, chegam atrasadas em compromissos, têm má reputação, torna o convívio familiar, até familiar fica difícil, porque não tem horário para nada. Aí a pessoa fica estressada, fica frustrada. Isso também acarreta desordens na própria pessoa. Desordens alimentares, gera uma gastrite, atinge, né, a saúde física, a saúde mental, tudo é comprometido. Então, por isso, a gente tem que analisar os ensinamentos do Evangelho para a gente poder conseguir organizar a nossa vida e aproveitar melhor o tempo. E o primeiro versículo que eu trago aqui é do Evangelho de Mateus. E ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente vai interpretar esse versículo, a gente pode aproveitar perfeitamente com relação à administração do tempo. Porque ele quer nos dizer que nós temos que listar as nossas prioridades. A gente tem que verificar o que são prioridades em nossa vida. Eu falo para vocês que as nossas prioridades, elas mudam de acordo com o passar dos anos. Quando nós somos crianças, as nossas prioridades são umas. Prioridade é brincar, prioridade é ficar com os pais. Quando nós nos tornamos adolescentes, as prioridades já mudam. Nós já relegamos os pais a um segundo plano, a gente já quer ficar mais com os amigos, ou quer estudar, ou quer para festas. Então as prioridades vão mudando. Depois, quando na fase adulta, com a maturidade, com as experiências, a gente já vai voltando a dar valor à família. Então são várias questões que vão mudando e as nossas prioridades vão mudando ao longo da vida. Mas é preciso saber distinguir o que é importante do que é essencial. Vocês já pensaram nisso? O que é essencial na sua vida? O que é importante na sua vida? Na criação dos filhos, por exemplo. Será que é essencial eu trabalhar, morrer de trabalhar para trocar o videogame do filho? De um PlayStation para não sei a marca, mas assim, dar o mais avançado, mais atual. Será que isso é essencial? Ou será que é essencial eu dar atenção ao meu filho? Será que é essencial eu me matar de trabalhar para eu trocar a televisão algumas polegadas? Tá, não estou querendo dizer que os bens materiais não são importantes, mas a gente vive
numa exacerbação do consumismo. A gente é instigada a todo momento a querer trocar, a querer comprar, a querer ter, ao invés de ser, dar presente, ao invés de ser presente. Nós vivemos nessa sociedade que estimula o consumismo. Então, essa pandemia, ela nos trouxe algumas reflexões do que é realmente importante na nossa vida, do que é essencial. A gente achava que era essencial as crianças frequentarem a escola convencional, aprender matemática, aprender ciências, aprender história. É importante? Claro que é importante. Mas a pandemia nos mostrou que não é essencial. Foram crianças do mundo inteiro que ficaram sem escola e que nós verificamos a necessidade sim de entregar, de repassar valores morais a essas crianças. Muito mais do que conteúdo escolar, do que um histórico escolar, do que história, ciências, matemática. Claro, isso é importante, mas essencial são essas crianças aprenderem os valores do respeito, da fraternidade, da solidariedade, da valorização da família. Todos esses são valores essenciais para as crianças aprenderem. Então, é muito importante que a gente saiba distinguir essas questões na nossa vida. O outro versículo que eu trago aqui hoje é que ele diz o seguinte: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E o que isso quer nos dizer? Não desperdice tempo com futilidades. Quantas vezes a gente gasta tempo, energia com atividades improdutivas, com coisas que não vão agregar? Então, além de ser importante listar as prioridades, verificar o que é prioridade na sua vida nesse momento. É prioridade o trabalho, é prioridade a minha família, é prioridade a minha saúde. O que é prioridade? É preciso analisar o que é prioridade na sua família, mas na sua vida. Mas além de analisar o que são prioridades, é preciso evitar as atividades improdutivas. E as atividades improdutivas no sentido daquelas que não vão agregar valor à nossa vida, que não vão nos ensinar nada, que nós vamos simplesmente perder tempo. Quantas vezes a gente fica horas nas redes sociais e falamos que não temos tempo para visitar os nossos pais, conversar com um amigo, ajudar alguém no trabalho? Quantas vezes nós perdemos tempo, o nosso precioso tempo, com atividades improdutivas? Então, Jesus nos orienta a listar as prioridades e evitar as atividades improdutivas. No Evangelho de Mateus também tem uma frase, um versículo célebre, que diz que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. O que isso quer dizer? Não vos inquieteis. Ele já diz, naquela época, as pessoas já eram ansiosas. Então, quer dizer, não procrastine, não enrole, mas, além disso, não sofra por antecipação. Nós vivemos ansiosamente, sofrendo por algo que nunca vai acontecer, às vezes, nos esquecemos do hoje. Então, a gente remói o passado, a gente sofre pelo futuro, por algo que muitas vezes não acontecerá, e nos esquecemos de viver o presente. Nos esquecemos que o presente é um verdadeiro presente de Deus. A nossa vida, o agora, o hoje. Viver o hoje, isso é importantíssimo na nossa vida. Isso é essencial na nossa vida, aproveitar as oportunidades. E para isso, a gente precisa seguir o maior exemplo de administração do tempo, que foi Jesus.
Jesus, na sua curta passagem aqui na Terra, nos seus 33 anos aqui de encarnação, ele dedicou-se à caridade, ao trabalho ininterrupto em favor do bem, pregou o evangelho, ajudou os enfermos, ele aproveitou cada minuto do seu tempo e ele deixou um legado para a eternidade. Ele deixou esse legado. Isso nos mostra que muito mais importante do que a duração da nossa encarnação é a qualidade da nossa vida, o grau de comprometimento que a gente se dispõe a viver, a agir aqui. Quantas pessoas vivem 90 anos e têm uma vida inútil? Não fez nada de proveitoso, simplesmente deixou passar o tempo, não ajudou ninguém, não melhorou, não evoluiu, foi ranzinza, foi preconceituoso. Então, a gente tem que adquirir virtudes para a gente evoluir, para melhorar, não simplesmente deixar o tempo passar. E outras vezes, outras pessoas vivem uma encarnação curta, na nossa concepção, 20 anos, e deixam um legado. Igual Jesus viveu 33 anos, deixou um legado para a eternidade. Valores essenciais que a gente guarda e que a gente usa independentemente do tempo, em todos os momentos da nossa vida. Ele é um exemplo a ser seguido. E nesse livro aqui, Conduta Espírita, de Valdo Vieira, tem um capítulo que ele se dedica a falar do tempo, dessa boa administração do tempo, como que a gente deve agir perante o tempo. Esse é o título desse capítulo. E muito importante, uma frase que ele traz, que ele diz assim, que desperdiçar o tempo é esbanjar patrimônio divino. Então, Deus nos concede esse patrimônio divino que é o tempo. E cabe a nós usufruí-lo da melhor forma, em nosso favor ou contra. A gente tem um livre-arbítrio. Então, é preciso inteligência, é preciso analisar como estamos aproveitando o nosso tempo. E na outra fase ele diz que autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Então quer dizer que a gente precisa de se autodisciplinar. É preciso horário, é preciso organizar, é preciso ter equilíbrio, buscar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Para a gente saber administrar o tempo, a gente tem que equilibrar o trabalho, o lazer, o tempo com a família, os estudos, porque tudo isso é importante para a nossa evolução. E ele ainda acrescenta que fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Quantas pessoas, eu conheço várias pessoas que trabalham, mas eu trabalho 20 horas, 14 horas por dia, 12 horas por dia. Nem sempre isso é sinônimo de produtividade. Às vezes a pessoa fica enrolando, fica muitas horas realmente no trabalho, mas fica enrolando, fica procrastinando, fica matando o tempo. Essa é a expressão mais correta. Então, é preciso analisar isso, que nem sempre fazer muito quer dizer fazer bem. É mais proveitoso a gente trabalhar 6 horas com afinco, com dedicação, produzindo, do que ficar 10 horas, do que ficar 12 horas e ficar nesse tempo 2, 3 de forma ociosa, matando o tempo. Então, é preciso analisar as prioridades, é preciso buscar o equilíbrio. Outra orientação importante contida nesse capítulo é fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Olha como ele nos ensina. Bom dia, Carla. Bom dia, Pri. A não ficar remoendo o passado, a buscar a nossa mente para o agora, para o presente. Então, tirar a nossa mente do passado e também do futuro.
Não ficar ansiosos pelo futuro e nem ficar remoendo o passado. O que passou, passou. A gente tem que procurar evitar cometer os mesmos erros, mas sermos resilientes, sermos resignados, aprender com os erros, não ficar remoendo raiva, remoendo ressentimentos ruins de ódio, de rancor, esses sentimentos que nos fazem regredir. Tudo isso nos faz regredir e é preciso afastar essas aflições para a gente conseguir viver o agora e aproveitar melhor o nosso tempo. Ele ainda diz que ainda que assoberbado de realizações e tarefas, que a gente tem tantas tarefas, né? Muitas atividades, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quer dizer, a gente tem sempre que arrumar um tempinho para ajudar as outras pessoas no trabalho, ajudar um familiar que está precisando. Às vezes a ajuda que o outro está precisando é ser ouvido, é atenção. Quantas pessoas, principalmente idosos, precisam de atenção? As crianças, o que mais reclamam nos consultórios de psicologia, porque há uns anos atrás, criança, você não ouvia falar em criança, em psicólogo. E hoje é uma realidade. Por quê? Porque elas reclamam de falta de atenção dos pais. Muitos falam assim, eu queria só que meu pai deixasse o celular, minha mãe deixasse o celular e ficasse comigo, brincasse comigo. Então, quantas vezes a gente fala que não tem tempo para os filhos, mas o que a gente não tem é organização do tempo. A gente não aproveita o tempo que a gente tem para realmente viver aquele momento presente. Então, a gente tem que aproveitar o tempo, olhar nos olhos, conversar olhando nos olhos, não ficar olhando no celular. Aproveitar para brincar com as crianças, com os nossos filhos, porque passa tão rápido. Aproveitar o tempo que a gente tem para ficar com os adultos, com os nossos pais, que às vezes vão ficando mais velhos. E aí a hora que a gente perde, a gente começa a dar valor. Nossa, mas eu podia ter visitado mais, mas eu podia ter ficado mais tempo com ele, aí já passou. O tempo é finito. Então, esse estudo de hoje, acerca do tempo, da administração do tempo, eu quero que você reflita. A vida que você está vivendo hoje, é a vida que você realmente gostaria de viver? Você está realmente aproveitando o seu tempo? Buscando um equilíbrio entre as diversas áreas de lazer, usufruindo dos seus amigos, dos seus familiares, conversando, dando atenção? Ou será que você pode fazer algo para mudar essa situação? Eu sugiro que comece, porque é um tempo de balanço. Final de ano, culturalmente, é um tempo que a gente faz um balanço do que passou e o que a gente quer para o ano seguinte. Então, eu convido você a listar as suas prioridades. Cada pessoa tem as suas prioridades, como eu disse, de acordo com a fase da vida. Quem tem filho, será que pode separar um tempo maior de qualidade para ficar com seu filho? Quem tem os pais já idosos, que precisam de atenção, precisam de carinho, de afeto, será que não pode separar um tempo para ajudar, fazer um bolo, almoçar junto, sentar, ouvir, conversar? Então, eu te convido a listar as suas prioridades, a verificar na sua vida o que hoje é essencial, o que é importante, o que é supérfluo, o que você está gastando tempo, qual que é a atividade improdutiva que você está gastando tempo. E aproveitar melhor o seu tempo, não deixar ele simplesmente passar em branco.
ajudar as pessoas, ouvir, aprender uma nova atividade, estudar, ler um bom livro, fazer uma caminhada, observar a natureza, assistir uma boa palestra, algo que vai te acrescentar. É hora de mudança. É hora de acordar e prestar atenção nessas prioridades na nossa vida. Então, nesse clima de reflexão, eu convido você a fechar mais uma vez os olhos e pedir a intuição, pedir a orientação dos seus anjos guardiães para que te oriente da melhor forma, para que você aproveite melhor o seu tempo com as pessoas importantes, ajudando também aqueles desconhecidos, fazendo atividades produtivas, não deixando simplesmente o tempo passar. Entregamos, Senhor, a nossa vida nas suas mãos. Entregamos e confiamos em Ti. Que assim seja, que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade. Fiquem com Deus.